Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Reis e hoje estarei falando com vocês um pouquinho sobre gerenciamento de riscos em projetos. Apresentarei para vocês em duas videoaulas duas ferramentas práticas, totalmente eficientes no que diz respeito ao gerenciamento de risco para projetos. O que eu levei em consideração para estar efetuando, e gravando essas videoaulas? O guia PMBOK, que é esse guia de boas práticas para o gerenciamento de projetos. Nessa primeira aula, eu vou estar apresentando a gestão de risco, através da matriz de risco, onde apresenta alguns indicadores e que diz respeito a esses indicadores no projeto em si, no processo do planejamento desse projeto, como antecedência de realização e prevenção de alguns riscos tomados para a efetivação dos alcances dos resultados de um projeto, tudo bem? E para outra aula eu vou apresentar para vocês a matriz SWOT, a análise fofa, abrasileirada, onde eu estudo, onde eu analiso os pontos fortes e os pontos fracos, no que diz respeito ao ambiente interno e as ameaças e oportunidades no que diz respeito ao ambiente externo, do ponto de vista do gerenciamento de risco para os projetos, que é um esforço temporário, tudo bem? Então, para essa aula eu vou apresentar a matriz de risco. Aqui nesse blog, eu encontrei esse artigo, ele fala de uma maneira muito simples e vai nos ajudar a nortear o entendimento do que eu quero passar para vocês, de uma forma muito simples. E logo eu vou aplicar aqui com o Vitório Domingos, explicando essa matriz de risco, enxutando a apresentada aqui nesse artigo, tudo bem? Então, na realização de projetos, a gente sabe que é importante, a etapa do planejamento. É necessário planejar com antecedência a resolução de eventuais problemas que possam surgir no seu andamento, no seu processo. É claro que de uma maneira ágil, se a gente leva essa vertente e sai do tradicional, essa maneira ágil, essa modelagem ágil de gerenciar qualquer projeto, a todo momento eu consigo me antecipar e implementar alguns acontecimentos. Mas é de extrema importância entender que planejar com antecedência as resoluções de eventuais problemas que possam surgir no andamento do gerenciamento desse projeto faz com que eu antecipe esses riscos, eu gerencie esses riscos e eu consiga maximizar os resultados e maximizar a produção em si. Por isso, esse gerenciamento do projeto, existe uma área de extrema importância, que é o gerenciamento do risco. O guia PMBOK, ele traz isso pra gente, como um guia de boas práticas. Então, é de suma importância entender que a etapa de gerenciar os riscos lá no planejamento, não só na efetivação do projeto, não só tapando o sol com a peneira, eu vou colocar assim de grosso modo falando, não só intervindo nas eventuais situações, problemas, mas sim lá no planejamento em si, é necessário eu gerenciar os riscos também, os possíveis acontecimentos que podem prejudicar de alguma maneira ou beneficiar de alguma maneira o meu projeto. Bom, então a gente precisa entender que existe essa etapa de gerenciamento de risco dentro do projeto e eu preciso entender como aplicar dentro do meu negócio. O que é gerenciamento de riscos em projetos? É o processo, tem que entender que é isso, é o processo de identificar todas as probabilidades, todos os acontecimentos que levam em consideração as variáveis, de risco em um projeto. E a partir daí, estabelecer os planos de ações para contornar esses possíveis problemas. Daí, eu falo para vocês, não existe uma fórmula exata
para o gerenciamento de projetos. O que existem são antecipações. O que existe são processos de identificações dessas probabilidades de risco dentro do gerenciamento do projeto. Então, segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento dos riscos do projeto, ele inclui os processos de condução do planejamento, a identificação, né, desses riscos, a análise, o planejamento dessas respostas, a implementação, que eu falo para vocês que a todo momento é necessário a essas respostas, e além do mais, o monitoramento desses riscos dentro de um projeto, que é um esforço temporário. Vou falar um exemplo aqui para ficar mais simples para vocês no que diz respeito à compreensão. Por exemplo, se o seu projeto é a construção de um edifício, um dos riscos identificados e analisados poderia ser um acidente na obra, como uma queda, né? Isso é a identificação de um risco. Uma ação planejada para contornar esse possível problema poderia ser uma inspeção diária, que garantiria o quê? Que esses trabalhadores estariam utilizando devidamente os EPIs, né? Que são esses equipamentos de segurança. Outro exemplo seria também um possível atraso na conclusão dessa obra, que poderia ocorrer por diversos motivos. E quando tratamos de projetos complexos ou estratégicos, esse gerenciamento se faz muito importante. Por quê? Pois é necessário estar preparado para qualquer empecilho que possa vir a prejudicar o andamento, o processo desse meu projeto. Então, antes de continuar, a gente precisa compreender e entender quais são os riscos relacionados a este projeto, né? Ao projeto em si. Então, um risco em um projeto é um acontecimento que tem algum nível de probabilidade de acontecer e que pode impactar o andamento do meu projeto. Isso é um risco, qualquer acontecimento. Então, apesar do nome sugerir, né, que eles são coisas ruins, pelo contrário, isso não é necessariamente verdade. Na realidade, um risco, ele pode, como eu falei para vocês, ele pode impactar de forma negativa, o que diz respeito às ameaças, ou positiva, que são oportunidades dentro do meu projeto. Além disso, eles podem acontecer, né, e são conhecidos ou desconhecidos. O que eu falo para vocês são as variáveis, né, controláveis e incontroláveis, variáveis endógenas e exógenas, variáveis internas, né, endógenas, e variáveis exógenas, do ambiente externos. E tem essas variáveis, né, esses riscos que são conhecidos e desconhecidos. O que são os riscos conhecidos? São aqueles que já haviam sido identificados previamente lá no planejamento do projeto, lá no gerenciamento do risco. Já os riscos desconhecidos são aqueles que não foram identificados previamente e não eram esperados pelos responsáveis pelo andamento do projeto. Mas, professora, como e afinal eu consigo gerenciá-lo, né? Como eu vou gerenciar esses riscos dentro do projeto? Existe um passo a passo no gerenciamento do risco. Isso daí, de acordo com o Guia PMBOK, que é esse guia de boas práticas, existem 7 processos que devem fazer parte do gerenciamento de risco. Então, cabe a mim aplicar esse guia, né, essas boas práticas ou não, depende. Eu tenho que seguir a risca? Não, porque não é um manual. Eu vou levar em consideração esse guia, esses processos, e vou ver aquele que é produtivo, aquele que cabe ao meu projeto ou não, tá? O planejamento do gerenciamento do risco. Esse planejamento do gerenciamento do risco, como o próprio título já diz, ele consiste em quê? Em planejar como o gerenciamento será executado, como ele será monitorado e controlado. Isso inclui a definição de uma metodologia e a delegação das funções e responsabilidades para os stakeholders, ou seja, para os envolvidos ali dentro desse projeto e que ficarão encarregados por determinadas tarefas relacionadas a esse gerenciamento.
Além disso, o planejamento ele deve conter também informações relacionadas ao orçamento, previsão de tempo, e o que será gasto em relação a isso. Outra etapa é a identificação desses riscos. Essa etapa de identificação dos riscos consiste justamente no mapeamento de todos os riscos aos quais o seu projeto está exposto, né? Eles devem ser incluídos neste mapeamento os detalhes mais específicos sobre cada um deles, né? Sobre cada detalhe, vamos dizer assim, sobre cada causa, sobre cada efeito, sobre cada atividade que será afetada, sobre cada gatilho a ser utilizado. A partir daí eu consigo identificar os riscos. Um fluxograma, por exemplo, que é um fluxo da minha atividade, é uma representação gráfica do fluxo da atividade ali desempenhada dentro de um projeto, eu consigo identificar alguns tipos de risco. Eu consigo mapear esses riscos através dessa representação gráfica. E depois eu consigo realizar a realização da análise qualitativa desses riscos, ou seja, eu consigo colocar e priorizar os riscos identificados, né? Eu consigo mensurar a qualidade para aquilo, né? Aquilo que tem prioridade, aquilo que não tem, aquilo que tem maior risco, aquilo que não tem. Então, a análise qualitativa diz respeito a uma priorização dos riscos identificados, seja devido à sua probabilidade de ocorrência, que podem ocorrer mais vezes, ou o impacto que pode gerar, né? Por exemplo, uma variável exógena ali, no que diz respeito ao clima, né? É uma análise de risco. Eu também tenho que colocar isso como uma identificação de risco. Então, isso daí vai acontecer quantas vezes? Se acontecer, o que a gente pode estar fazendo? Então, a gente pode classificar isso dentro de uma análise qualitativa desses riscos. A classificação ela pode ser feita em uma escala, que é essa matriz de risco que eu vou estar apresentando para vocês. Na verdade, eu vou estar trazendo o vídeo do Vitório Domingos, que eu achei extremamente didático e que vai explicar certinho para vocês. Bom, então essa classificação ela pode ser feita em uma escala, que é essa matriz de risco, que o Vitório Domingos vai estar explicando para vocês. Onde a probabilidade pode ir de muito alta a quase nula, e o impacto ele pode ir de muito gravíssimo a insignificante, que é essa matriz de probabilidade, ou matriz de risco, que eu achei muito mais simples do ponto de vista de matriz de risco, né? Então, é possível ainda cruzar essas informações em uma matriz de probabilidade e uma matriz de impacto. Então, utilizando essa matriz de probabilidade e matriz de impacto, que é a matriz de risco em si, de modo a priorizar os riscos que possuem o mesmo tempo, muita probabilidade de ocorrer, a gente consegue representar de uma forma muito gráfica e muito visual algum impacto, ou grande impacto, ou menor impacto para o meu projeto. E, consequentemente, eu consigo me antecipar a alguns riscos. Então, utilizando esse tipo de ferramenta, né, é uma ferramenta de gerenciamento, porque ela traz de uma maneira segura, de uma maneira ágil, né, uma metodologia produtiva, e me faz com que eu me antecipe às tomadas de decisões e com que essas tomadas de decisões sejam mais assertivas. Então, utilizando esse tipo de ferramenta, na hora de gerenciar ali a probabilidade, o impacto, no gerenciamento dos riscos negativos, né, no caso desse projeto, a gente consegue elaborar estratégias mais específicas para cada tipo de risco. Então, aqui a gente consegue também planejar as respostas a esses riscos, implementar planos de ações, implementar respostas a esses riscos, né? Colocar em práticas estratégias e o que poderia ser feito caso acontecesse algo do tipo.
e monitorar esses riscos, né? Fazer com que eles não aconteçam. Essa etapa de monitoramento, ela acompanha também o projeto ao longo das realizações. Então, essas ferramentas de gerenciamento de risco, elas são de extrema importância, principalmente para identificar esse risco e se antecipar a potenciais ocasiões imprevistas ou previstas. Então, eu consigo me antecipar a esses riscos, gerenciando o risco, através de ferramentas de gerenciamento. E para a aula de hoje, eu vou estar apresentando para vocês a matriz de risco. Na aula que vem, eu vou estar apresentando a matriz SWOT. A gente está muito habituada a utilizar a matriz SWOT, que é a análise fofa, né? De levantar o que são forças, o que são fraquezas ou pontos fortes, pontos fracos dentro do ambiente interno, as ameaças e as oportunidades no ambiente externo, isso no planejamento estratégico. E eu vou trazer essa matriz SWOT, a análise fofa, para o gerenciamento de risco dentro do gerenciamento de projetos. Vocês vão verificar como que a gente consegue, né? Qual que é a principal finalidade de avaliar esses fatores internos e externos e conseguirão verificar o cruzamento dessas informações e o quão plausíveis essas ferramentas são para a tomada de decisão gradativamente mais assertivas, né? Totalmente efetivos para o gerenciamento de alguns projetos, tá? Então vamos lá. Matriz de risco do ponto de vista do Vitório Domingos. Fala galera, a aula de hoje é importantíssima e a gente tem que levar muito ela em consideração, porque quando aparece uma matriz de risco numa prova, primeiro que 70% dos candidatos nunca viram, e segundo que dos que viram, alguns não conseguem interpretar, tá? Eu usei uma matriz, quando você pega qualquer matriz de qualquer coisa, a primeiríssima coisa que você deve fazer é entender os eixos. Gente, já vai direto por lá, quero compreender o que está rolando aqui nos quadrantes. Não, calma, filhote, você não tem pressa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entender os eixos, certo? Uma matriz é um cruzamento de dois eixos, de dois ou mais eixos. Aqui a gente vai usar dois. Aqui, em cima, ele joga as consequências. O que significa dizer as consequências? Se aquilo acontecer, lembra que a gente está falando do risco? Risco não é a combinação de dois elementos, probabilidade, impacto ou consequências. Então, consequências é o impacto, os impactos. Os impactos aqui eles podem ser de três naturezas. Desprezíveis, o que significa dizer que eu não preciso me preocupar com esse tipo de impacto. Médio, eu preciso me preocupar mais ou menos. E extremo, preciso me preocupar muito. São impactos gravíssimos, sérios. A mesma coisa acontece com as probabilidades. Quase certo significa dizer que aquilo vai acontecer. Existe uma grande probabilidade que aquilo ocorra. Possível significa dizer sim, é plausível, mas não é provável. É possível, diferente. Provável, totozinho para cima. Entre quase certo e possível. É provável. Aqui é possível. Possível seria um intermediário. E raro, amigo, se isso acontecer uma vez na vida, ou tá na morte, é o famoso cometa Halley. Então, perfeito, a gente entendeu os cruzamentos, a gente entendeu os eixos, agora a gente vai para os cruzamentos. Os cruzamentos vão nos dar três aspectos de risco. Os riscos que são triviais, dos quais a organização não precisa necessariamente se preocupar. Os riscos que são moderados, aqui a gente precisa analisar esses riscos e monitorar as respostas. E os riscos que são intoleráveis, aqueles que a organização deve evitar, aqueles que a organização deve buscar ter respostas com o intuito de contornar esses riscos. Agora vamos cruzar para ver onde cada um deles está. Os riscos em azul são os triviais, os em pretos moderados e os em vermelhos são os intoleráveis. Vamos lá. Uma consequência desprezível. Por uma probabilidade rara, é um risco trivial. Eu não preciso me preocupar com algo que dificilmente vai acontecer
e que, se acontecer, não vai gerar grandes prejuízos, certo? Para cima e para o lado a mesma coisa. Se for possível e desprezível, não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar. Se for médio, mas raro, também. Aquilo até pode influenciar a organização, mas é difícil de acontecer. Agora vamos para o outro extremo. Algo que é quase certo que aconteça. E se acontecer, vai gerar uma consequência extrema, um impacto extremo, é um risco intolerável para a organização. É um risco intolerável para a organização. O que significa dizer? Eu preciso contornar esse problema, certo? Marco, o que transforma um problema em intolerável ou não para determinada organização? Cada organização vai definir quais são seus impactos extremos e quais são seus impactos desprezíveis, certo? Aqui as probabilidades de determinadas ações. Então, cada organização, lembra que a gente falou na última aula, alinhar o quanto de risco a organização quer assumir. Cada organização vai definir o quanto de risco ela quer assumir. Cada organização vai definir onde que ela vai se posicionar. Eu posso posicionar a minha estratégia, vou usar o preto para posicionar a minha estratégia aqui embaixo. Que significa dizer que eu vou ficar nessa região aqui, onde eu quero ter somente riscos triviais, não vão correr muitos riscos. O que eu chamaria de uma organização conservadora. Agora, eu posso posicionar minha estratégia aqui, tipo o kamikaze, que significa dizer que eu vou aceitar correr riscos que são praticamente intoleráveis, certo? São praticamente intoleráveis. É quase certo, não significa que vai acontecer. Então essa é a grande sacada que você tem que entender. A estratégia da organização vai se posicionar de acordo com os riscos. Quanto mais por extremo eu for, mais radical é a estratégia da organização. Quanto mais para baixo, aqui mais próximo do eixo 00, menos radical, mais conservadora é a gestão, certo? O que é importante? O que a banca cobra de vocês quando joga uma matriz? Primeira coisa, o que significa essa matriz? Essa matriz nada mais é do que o mapeamento de probabilidades e consequências escalonados por determinada escala. Determinados aqui por escala, uma escala de 1 a 3, de desprezível a extrema, de quase certo a raro. Certo? Aqui o que eu vou buscar analisar? Quais são as probabilidades maiores, quais são as probabilidades menores, quais são as consequências menos arriscadas, quais são as consequências mais arriscadas ou piores, certo? E os quadrantes vão me dar quais os riscos são triviais, quais os riscos são moderados e quais os riscos são intoleráveis. E as posições, as estrelinhas que eu desenhei aí, vão me descrever até que ponto a minha organização está aceitando ou não os riscos. Até que ponto essa organização deseja esses riscos ou não. Lembrando sempre que essa matriz vai fazer parte do meu processo decisório, justamente para que eu possa visualizar essa intenção, visualizar onde na matriz que eu quero me colocar como organização. Maravilha, pessoal? Show de bola! Espero que tenha ficado bem claro. Esse é um conceito que você tem que entender. De novo, quando aparece uma matriz, estude ela com calma, olhe ela com calma, não se preocupe, entenda os cruzamentos, o que eles querem dizer, para só depois ir para o quadrante. A gente tem esse reflexo de querer ir para o quadrante logo. Não, você primeiro entende os eixos e aí você vai conseguir entender o que ela está querendo dizer, certo? Esses quadrantes nada mais são de que tipos de riscos eu tenho em relação a essa classificação. Maravilha? Então, pessoal, aqui nesse vídeo, ele mensurou muito as questões de organização. E dentro das organizações, a gente vê o gerenciamento de projetos, né? Por exemplo, eu vou colocar um novo produto no mercado, né? Então, eu preciso mensurar quais os riscos em relação a esse novo produto, quais as probabilidades, quais as consequências, os impactos em relação a esse novo produto. E cada atividade desses produtos, eu posso identificar os riscos.
E esses riscos eu vou colocando nesses quadrantes. E esses riscos que ele colocou aqui como intolerável, eu vou dar mais atenção. Por exemplo, se esse produto eu não tenho fornecedores próximos, então eu tenho risco de faltar matéria-prima. Então, é um risco que eu posso considerar intolerável. Aconteceu várias vezes? É possível isso acontecer? Sim, é possível, né? É um risco extremo? Com certeza é um risco extremo. Eu não posso faltar matéria-prima para o meu produto ali, se eu trabalho com restaurante, se eu trabalho, vamos dizer assim, com uma lanchonete. Então, é um risco tido como intolerável. Então, eu tenho que criar estratégias para que esse risco intolerável não aconteça, né? Então, eu vou tirar daqui a falta de fornecedor de matéria-prima e trazer, por exemplo, essa falta de fornecedor para um risco raro, né? Como eu vou fazer isso, professora? Ampliando o meu leque, a minha carteira de fornecedores, né? O meu contato, ampliando o network, né? Então, eu consigo mensurar esse tipo de quadrante, essa matriz de risco, cruzando essas informações de probabilidades e consequências, impactos. A partir daí, eu consigo controlar aquilo dentro do meu projeto para as tomadas de decisões e direcionar os esforços, onde eu vou gastar mais tempo, onde eu vou gastar mais dinheiro, mais matéria-prima, insumos, maquinário, para sanar os riscos que são intoleráveis. Moderados, eu vou a todo momento controlar. E aquilo que é trivial, eu vou deixar para lá? Não, pelo contrário. Eu vou monitorar e ter ali uma ação caso esse trivial vier à tona, né? Ele é raro, mas ele pode acontecer. Ele é desprezível? Sim, mas ele pode acontecer. Então, deixar uma ação aqui preparada para aquilo que é desprezível e raro, mas deixar uma ação preparada. Tudo bem? Então, para a aula de hoje era justamente isso. Para a próxima aula entenderemos a matriz SWOT, que também é uma matriz visual e faz com que a gente entenda de uma maneira muito mais ágil essas tomadas de decisões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa matriz de risco e podem estar utilizando essa matriz não somente para o gerenciamento de projetos, mas para a vida pessoal de vocês, para o planejamento de vida, né? Para o planejamento profissional também e para o planejamento da organização como um todo. Boa noite!